Com convidados mais que especiais e apresentadores mais ou menos, estamos começando mais um Cuca com Salame, o seu café colonial disfarçado de podcast. No comando desta mesa, este que vos fala, Luciano Trevisan, e ele, o guri do Hortal, Érico Pérez. O guri do Hertal que trabalhou muito tempo contigo. Muito tempo comigo. Exatamente. 6 anos praticamente. A gente já chamava ele de o gaúcho. Né? E até hoje ele tem aquele sotaquezinho, né? Meio Não, bem ele não perde, característico. não Falava alto e todo mundo ficava meio assustado com ele, pensava que ele estava bravo. Eu falei, não, ele é gaúcho. Não. É assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo, isso aí. Mas vamos lá, apresente nosso ilustre convidado, Luciano. Nosso convidado realmente, eu acho que poucos profissionais conseguem se tornar tão referência em seu setor quanto o nosso convidado. Exatamente. Aqui em Francisco Beltrão, principalmente quando alguém pensa em arquitetura, urbanismo, mobilidade social, projetos aí para a melhoria da cidade, o nome dele automaticamente vem à tona. Né? Uhum. Não, isso inclusive é quase piada interna no jornal, né? Você precisa fazer uma matéria sobre arquitetura, urbanismo, novo prédio, não sei o que, problema de enchente. Fala com o Dalcy. Né? Depois ele vai nos ensinar, inclusive, como é que fala certinho o nome dele. Né? Não é Dalcy, é Dalcy. Mas já que já revelamos o nome, né? Vamos lá. Vamos falar um pouco mais. Ele é formado em matemática e física, primeiramente, depois em arquitetura e urbanismo. Ele, na década de 70, teve a oportunidade de trabalhar no escritório do Jaime Lerner, o mais renomado arquiteto paranaense, né, que é reconhecido em todo o Brasil, inclusive. Considerado o terceiro melhor urbanista do mundo. Olha só. Pois é, realmente tem obras marcantes aí, né? Ele também já participou, e ainda participa, né, das mais importantes obras, tanto públicas quanto privadas aqui do município. Conseguiu a façanha de trabalhar em 4 administrações públicas diferentes, né, com 4 prefeitos diferentes, com o Guilmar Lopes, com o Vilmar Cordaz, com o Vilmar Reichenbach, e ainda faz parte da atual administração. Não, ainda não. No final do primeiro mandato. Você fez parte, né? Mas 4 prefeitos diferentes. Alguém tem que cuidar das minhas coisas, né? Sim. Estamos falando do pai do Giancarlo, do Alan Rony, do pai do Nicolas, do pai do Roger, do esposo da Estela Mari, nosso querido Dalcy. E do avô do Pedrinho. Opa! Tem. 4 filhos, mas só um neto até agora. Tem 10 anos, né? Tá faltando foco nessa galera. Boa. Mas, Dalcy Salvati. Seja bem-vindo. Essa do foco vamos contar, né? Vamos. Porque antes a gente estava conversando aqui antes do Dalcy chegar. E o nosso querido Dudu aqui, o Eduardo, foi num evento aí na sexta-feira, ontem. Encontrou um colega do ensino médio. Daí eles estavam conversando e perceberam que praticamente só eles dois não estavam casados e com filhos, né? Parece que teve uma colega lá que já, apesar de ter pouca idade, né? Que eles estão aí nos 22, 23 anos. Teve uma colega lá que já tem 3 filhos. Daí eu falei, essa tem foco, né? Realmente... Eu lembro aos seus objetivos. Eu lembro quando a gente era jovem, né? Então você tinha... Francisco Beltrão não tinha... digamos assim, você não tinha como dar sequência nos estudos. Por exemplo, eu terminei o ginásio La Salle no final de 67. Acho que poucos lembram onde era o ginásio La Salle, o que era também, né? E você tinha opção. Ou fazia concurso para o Banco Brasil, ou ajudava os pais na empresa e tal, ou ia para fora estudar. Eu, por exemplo, tinha que fazer o 2º grau fora, né? Como eu não tinha completado nem 15 anos, eu não poderia fazer o concurso para o Banco do Brasil. Muitos colegas me estudavam com a gente, que eram de idade um pouquinho mais que a minha, né? Eles fizeram concurso para o Banco do Brasil e passaram. Alguns colegas se aposentaram, inclusive, no Banco do Brasil, né? E alguns saíram para estudar fora, né? Então você tinha aquele compromisso de, digamos assim, se você não fosse estudar fora, com 20, 21 anos, tinha que estar casado, família formada. Sim. Era a sociedade exigia isso. Era uma demanda. A moça que passasse os 17, 18 anos não casasse, ia ficar para titia, né? Então, era comum isso.
Dalci, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente precisa falar dos nossos patrocinadores e nesse tempinho a gente deixa o convidado na geladeira, né? Mas Um protocolo de má educação que a gente tem. É rapidinho e com esse calor não chega a ser mau negócio, né? Não. Até as grandes emissoras fazem isso, né? Pois é, né? Tem que ter, né? Vamos lá, então. Então vamos. Iraci Cafeteria e Confeitaria é uma das empresas mais respeitáveis dessa cidade, né? Com produtos de qualidade, com bom atendimento e com aquela frase que eu sempre digo, com o selo de qualidade da família Ruaro, o que de fato é um selo de qualidade, né? Tudo lá é muito bem feito. Exatamente. Adiante. Inovata Ambientes, a empresa do Gelson e do Fernando, uma empresa que ultrapassou aqui as fronteiras da região, comercializa seus ambientes para outros estados, inclusive. E são móveis aí que agregam tecnologia, beleza e ainda um ponto que sempre é destacado, que é o pós-venda da Inovata, que chama muito a atenção dos clientes. Estou aí. Beltrãonet, o provedor genuinamente beltronense, aí com planos, com licença, Érico Pérez, de 90, 350, 650 e 720 megas. Realmente internet muito boa. Um up na sua internet. E o Érico, usuário da Beltrãonet, sempre atesta aí que é uma internet que muito boa, que vem funcionando muito bem. Quem mais? Nossa querida Calise Cristófilo, que já esteve aqui, trabalha, é especializada em harmonização facial, mas ela procura fazer isso de uma maneira gradativa e sem exageros para preservar a beleza natural da face. Calise atende em Francisco Beltrão, em Pato Branco e em Verê. E finalizando, então, por enquanto, nosso time de patrocinadores, temos a Meris Hospitalar, uma empresa aí que sempre muito elogiada pelo pessoal da saúde que vem aqui dar sua entrevista. É uma empresa que está crescendo muito aí, da Nick e do Eduardo. São extremamente responsáveis. Então, fechamos os patrocinadores, pedindo para o pessoal se inscrever no canal, pedindo para o pessoal aí nos seguir nas redes sociais, nos procurar, tem Instagram, tem Facebook e só. Não temos outras. Eu acho que eu até fiz o TikTok, mas tá lá, né? Enfim. A gente não tem idade para usar o TikTok, né, Luciano? A gente tem essa barreira. A gente é meio um pouco do papel ainda, né? Pois é. Não tá tão fácil se adaptar a todas essas mídias. É verdade. Mas enfim, o pessoal ativar o sininho aí e começar a nos seguir, fazer o Cuca com Salame e continuar crescendo. Muito bem. Vamos adiante, então? Vamos retomar a conversa com o nosso convidado? Muito bem. Vamos começar com aquela pergunta que ela não é tão simples assim, né? Aquela pergunta que ela... O pessoal sempre fala que é um pouco complicado. Dalci, se você fosse se descrever, deixando um pouquinho de lado questões de trabalho, quem é Dalci Salvati? Olha, Luciano e Érico, vocês me colocaram agora numa... Como é que eles falam o termo assim? Uma posição difícil. Numa roda... A gente se autodescrever é um pouco complicado, né? Você acaba tendendo a só falar das tuas qualidades e não dos teus defeitos. Defeitos a gente deixa que os outros se enxerguem, né? Mas o Dalci Salvati, não profissional, é um sujeito assim, meticuloso, gosta de fazer as coisas com perfeição, mesmo que às vezes não consiga fazer, porque as coisas às vezes são impossíveis de chegar à perfeição. Tem a mania, digamos, de cobrar muito, assim, que as pessoas que prestam serviço façam as coisas bem feitas. Costuma, digamos assim, ser atencioso e ao mesmo tempo às vezes fica irritado, né? Então ariano. Eu não sei descrever o que o ariano tem de bom e de ruim, né? Nós vamos pedir para um amigo seu. Um teimoso, às vezes, né? Às vezes são teimoso. Não muito, né? Então, conservador, digamos, a gente procura, às vezes, sair um pouquinho daquela coisa de ser um pouquinho tradicional e fugir, tentar mudar um pouco. Digamos assim, pelo fato de eu ter 4 filhos já, né? Então, a gente tem... eu tenho uma paixão pelos meus filhos, né? Assim, eu gosto dos filhos, apesar de já serem todos homens, né? Então eu digo que você forma uma família, esposa, os filhos, você tem que se dedicar a elas, né? Então procuro sempre dar atenção para eles, né? Eu nunca deixei
passar necessidade, às vezes a gente passa períodos mais difíceis na vida, mas a gente procura sempre deixar eles confortáveis, né? Apesar que agora cada um que se vire por si, né? Os mais velhos, mas ainda estão dependendo um pouco do pai, Sim. né? Que mais que eu poderia fazer? Falar de mim. O pontualidade, né? Eu gosto de ser pontual. Não gosto quando você marca um compromisso com alguém atender alguém que a pessoa atrasa. Eu acho uma falta de respeito você marcar horário com a pessoa e chegar atrasado, né? Hoje você sabe que todo mundo tem seus compromissos, seus horários, e eu gosto de ser pontual. Estava preocupado em chegar no horário aqui também, né, para a entrevista, né? Então, não sei o que mais que eu poderia falar de mim. Não, mas tá, foi uma boa descrição. É isso. Uma Acho descrição que honesta. Mostra essa sua dedicação à família também, que acho que é uma coisa visível, né? E outras características que quem está fora não sabe, né? Às vezes a pessoa passa uma imagem de muito calma ou muito agitada, mas só quem convive bem de perto mesmo que acaba pegando todas essas nuances. Que nem se fala, né? Eu acho que o gaúcho fala, você precisa de um boi para me botar numa briga e uma boiada para me tirar depois. Eu sou mais ou menos desse tipo, né? Quando eu me irrito com alguma coisa, gosto de respeitar muitas pessoas. Eu não olho se ela tem pouco dinheiro, muito dinheiro, se é simples, se é pobre, né? Se é rica. Para mim, todo mundo tem o mesmo valor. Tenho muito respeito pelas pessoas, né? Sempre aprendi muito com meu pai esse tipo de coisa, de honestidade, de o que é teu, o que é do outro, é do outro. Ele sempre falava isso para mim. O que é teu, brigue para não te tirarem. Agora, o que é do outro, você não deve tirar da outra pessoa, né? Então, uma questão de honestidade, digamos assim, ele me ensinou isso aí, né? Então, talvez seja uma das qualidades que eu tenho. Os defeitos, eu digo os outros que acham por mim, né? Deixa para quem convive. O espelho a gente olha e só vê aquela imagem, né? O espelho não fala, né? Assim, você está bonito hoje, você está feio, você está com raiva, você está feliz, né? É isso aí. Mas falando sobre essa parte, relação com o pai, enfim, vamos voltar para a infância do Dalcy, né? A gente sempre começa, né? Uma das primeiras perguntas tradicionais aqui é querer saber da infância do convidado. E o Dalcy nasceu em Joaçaba, mas veio para cá 5 meses depois, né? Foi trazido para cá. 5 meses. Então é um beltranense. Um beltranense. E pegou um período muito interessante da nossa história, né, Dalcy? Eu nasci 21 de março e meu pai conta que nós chegamos dia 9 de setembro. Ele já tinha vindo de janeiro, depois foi buscar a família. Porque eu sempre digo assim que aqui, quando ele chegou em 52, né, não tinha recurso nenhum. E a minha mãe estava grávida dessa formosura aqui, né? Quando era bebezinho, né? E ele deixou passar um tempo, até tinha o irmão do meu pai e a irmã da minha mãe, que eram casados, dois irmãos, 2 irmãs. E as 2 famílias moravam em Joaçaba, um puxou o outro pra cá, né? E daí a minha tia, que já tinha os 2 filhos lá, né? O 3º filho nasceu em Beltrão, ficou lá até a mãe nasceu. Quando eu nasci, o pai estava lá, né? Até pegar uma certa idade para poder vir de mudança para cá. Então, dia 9 de setembro, a gente chegou em 52, né? Então, eu sou considerado pioneiro, né? Nós chegamos aqui, em Beltrão. Naquele tempo uma mudança vinha de caminhão. A mãe veio na cabine, tem 3 pessoas no colo, o resto vinha em cima da carroceria, né? Aí você levava 2 dias para chegar em Beltrão. Hoje tu faz em 3 horas, 4 horas no máximo, né? E então eu me considero beltronense, né? Beltronense. E que lembranças você tem aqui da tua infância? Onde que você brincava? Onde que você estudou? Quais eram as brincadeiras? Quem eram os seus amigos nessa época? Olha, a gente morava ali sempre na rua Ponta Grossa, ali escolhendo a Corromeu Verga, né? Então as ruas eram de terra, barro, lama quando chovia. Aquela Ponta Grossa ali só tinha 6 marcenarias, madeireira e marcenarias na rua.
E a brincadeira era achar um terreno baldio, que tinha bastante na época. Não, né? era uma O que mais dificuldade, tinha era né? terreno baldio. Né? Na esquina já tinha 2, podia escolher. Né? E fazer um campinho de futebol improvisado e jogar bola. Né? Ali era no chão. Quando você ia no cinema, Cine Teatro Cacique, que não tinha nem a parte da frente, você ia normalmente os matinê, domingo à tarde. Se era filme de faroeste, a gente ia brincar de faroeste. Ah, sim. E caçar índio e tal. Se era filme de espadachim, a gente improvisava umas espadinhas lá e ia brincar de espadachim, domingo à tarde. Eu lembro que num filme de faroeste, nós fomos ali no Alto da Alvorada ali, que tinha vamos falar potreiro, digamos assim. Uns capãozinhos assim. E a turma brincando ali, de faroeste. Pegava os índios, amarrava num tronco de árvore lá e era sério. Era sério. E numa dessas, amarramos um índio, que era um primo meu, né? E foi escurecendo, domingo, né? E voltamos para casa. Tô imaginando. Né? Voltamos para casa, né? Eram vários primos, né? Moravam juntos, todos, 3 famílias morando junto. Aí a tia perguntava, e cadê eu não vou falar o nome aqui, né? Cadê o meu filho? Onde é que está o meu filho? Tia, não sei. A gente estava brincando lá. Daí eu pensei assim, mas será que nós deixamos ele amarrado lá? Aí peguei um outro primo e falei, vamos lá que nós deixamos ele amarrado. Tava ele lá, amarrado na árvore. Imagina, quantas horas já. Molhado porque não conseguia se desamarrar, né? Xingando a gente, né? Já era 8h30 da noite, né? Então são histórias. Quando Beltrão era uma vila ainda, né? E outra, a gente ia muito por Marrecas, né? Tanto que a gente conhecia o Marrecas desde a captação de água hoje até onde desemboca o Lonqueador. Conhecia todo. O famoso poço militar na avenida, não tinha ponte de concreto ali, as de madeira levada e fazendo. Tinha um lugar bom para tomar banho, né? Tanto que uma vez 2 filhos de um capitão acabaram se afogando, né? A gente estava junto, tinha acabado de sair quando chamamos notícia, né? Então era esse tipo de brincadeira. Escorregar na lama, nas ruas, né? A gente descia os morros ali escorregando. Chegava em casa todo embarrado. Pra alegria da mãe. Alegria da mãe. Com a chinelo na mão já, né? Para fazer essa tatuagem. E aí tinha que ir lá atrás da loja, né? Que a gente morava em cima da loja. E tomar banho de balde, porque nem mangueira não tinha naquele tempo, né? Era ou de mangueira ou de balde, né? Era esse divertimento. Primeiro você lavava para depois andar dentro de casa. Muito bom. Né? E tem uma curiosidade, né, Dalci, que a tua infância foi concomitante à Revolta dos Poceiros. Sim. Que lembranças que vocês têm aí, Dalci? Eu tinha uns 5 anos e meio quando aconteceu esse episódio, né? 5 anos e meio. Eu lembro que quando o pessoal, os colonos invadiram a cidade e foram em direção à prefeitura, à Câmara de Vereadores, eles passaram em frente à loja. Como falei, toda de terra, e a casarão era de madeira, e uma funcionária mais antiga, falecida já, a gente dizia que era a nossa segunda mãe, porque vivia cuidando da gente. Ela começou, o pessoal foi trancar a porta e a gente ficava espiando assim. Eles passaram todos armados, né? Em cima dos caminhões, aquele Chevrolet gigante que chamavam, né? E foram em direção à prefeitura. Daí aí tem bastante história, né? Eu vou contar só a parte que o pai também ajudou muito dos companheiros, vizinhos ali, proteger, porque estavam tentando caçar pegar um vereador que morava, vizinho nosso. O pai teve que esconder ele por dias e dias. E a gente, digamos, ninguém ficava na cidade, todo mundo saiu. E ali onde tem hoje o aeroporto, ali onde mais ou menos onde tem aquele loteamento que é onde tem a capela mortuária, né? Ali o pai e os meus tios armaram uma barraca lá e levaram as tias, eram 4 tias lá para cima, né? E fizeram acampamento ali, fora da cidade.
E nós, os pequenos, que tinham 5, 6 anos, 7 anos, uma funcionária que trabalhava lá com a gente na loja, levou para a casa dos pais deles, lá na cabeceira do Marreca, lá onde chama Lagoa Vermelha, coisa assim. A gente atravessava o rio para a casa dela, tinha uma corda e um barquinho que você puxava, amarrado, você puxava a corda e atravessava. Era família simples, a casa pequenininha, um ranchinho. Daí a gente dormia no paiol de milho, que diziam, né? Paiol de milho ali em cima das palhas e tal, piá. E a alimentação nossa, uma semana, era de manhã leite, que tinha um vaca de leite, com fubá e açúcar. De meio-dia ainda talvez tinha um franguinho. Mas foi isso aí, a noite era mais assim, era comer um mingau de milho, farinha de milho com leite. E aí quando a gente soube da história que tinha terminado a bagunça, né, a revolta, nós começamos a voltar. Aí um vizinho lá de nós, que era um protético, odontólogo, assim, prático, que chamava. Sim, O Andresi, era um dos poucos que tinha automóvel ali. Daí eles avisaram para ir buscar a gente lá, né? Daí ele foi, quando nós estávamos ali, onde é que tem mais ou menos o Marrecas Clube? Na estradinha. Tinha a família Possebon por ali, né? E daí ele estava lá. Ele estava indo buscar a gente, né? Porque era vizinho de um dos primos meus, né? Dos pais do primo meu. Daí ele... vim pegar vocês. Daí nós entramos dentro. Era uma Ford Eco 29. Aquelas chamava Fubica, né? Fordinho 29. A primeira vez que eu andei de carro na minha vida. Nunca tinha andado. Né? As pessoas hoje, quando se fala na revolta dos poceiros, não têm ideia desse clima, né? Sim. Como foi pesado isso, né? Como as famílias passaram por esse período de medo mesmo, né? Imagina, olha isso, mandar uma parte da família para um lado, outro para outro, a região da cidade. E muita gente proteger. fugiu da cidade, nunca mais voltou também. Né? E isso atrasou muito o desenvolvimento de Beltrão, esse episódio. Atrasou muito, o pessoal começou a ter medo de vir para cá. Acho que levou uns 4, 5 anos para começar a normalizar. Aí, digamos, a gente foi lá na avenida e só tinha casarões de madeira, né? E aquela onde tinha companhia, Citra, lá, comercial, essas companhias de terra, que a papelada toda espalhada nas ruas, assim. E a piazada, né? Ele catava aquele monte de papel, achava bonito aquilo. Cheguei em casa. Isso é uma cena que a gente vê por foto, né? Você estava lá, Nelson. O pai chegou, o que tá fazendo essas porcarias? Não, mas joga fora esse lixo aí, né? Ninguém queria se tocar naquilo, né? Porque eram documentos, né? Sim. Documentos. Aí a gente obrigou a gente a jogar fora. Não ficar com os papéis. E era assim, em tempos... Era outros tempos, né? Você tinha... A única coisa que você tinha em comunicação na cidade era a Rádio Colmeia, né? Que hoje é a Princesa, né? Que você só ouvia ali. Ou o noticiário de fora, aquelas ondas curtas que você ouvia a Rádio Gaúcha, São Paulo, Rio, até a BBC de Londres se ouvia naquelas caixa de abelha que chamavam. Foi um período bem difícil. Você mencionou antes, Lacer, um dos programas aí, uma das opções de cultura e lazer era o cinema. Tinha mais alguma coisa que você lembra? Olha, tinha os clubes, né? Clubes. Só que clube era mais para os adultos, apesar que as crianças iam junto. Nós tínhamos o Barro Preto. Que era perto da tua casa. Sim, né? era ali na esquina do estádio, Nilado, né? Hoje tem o que lá? É onde é perto da Demartini Móveis. Onde tem a fábrica? Não. Não era? Não, o Barro primeiro, o Caça e Pesca, depois virou Barro Preto. Caça e Pesca, depois virou Barro Preto, porque lá tinha um Barro Preto, era um banhado, né? Ele era ali onde tem aquela fábrica de Vime, ali, negócio de Vime, ali, na esquina da Ponta Grossa Minas Gerais. E eu era pequenote, piazote, assim, né? E os pais iam lá, no sábado à noite e tal, tinha os baile, tocado com gaiteiro. Né? E a gente fugia de casa e ficava lá na janela se espiando. Tomando Alguém avisava. Tonha, filho da minha mãe Antônia, né? Meu pai é Antônio e minha mãe é Antônia. Aí o meu filho do meu pai Tônio e a minha mãe era Tonha. Tonha, falava tudo italiano, que eu Fiore, né? Filho.
ali, né? Aham. Aí o pessoal já preparou lá, viu que as crianças não paravam em casa, né? Tudo certinho. Preparou um quarto para quando a criançada dormisse, ficava um tempo, ele dormia na mesa, na cadeira, coisa, levava num quartinho e dormia lá, né? Uhum. Então, mas não adiantava, a gente fugia de casa. Sim. E aqui você estudou assim, no primeiro colégio Nossa Senhora da Glória, né? Eu fiquei uma semana no Suplicy, que é um dos poucos, acho que só tinha esse que era público. Como era perto de casa, daí a gente acabou sendo matriculado lá, mas eu não gostava. Por quê? Era um guarda-pó que tinha que usar. As meninas usavam guarda-pó quadriculado branco e vermelho, então ficava Tipo esse aqui? Era mais cor-de-rosa, né? Não era tão forte assim. Rosa e branco. E os meninos azul claro e branco. Acontece que o italiano é meio pão duro, né? Ele gosta de fazer a roupa durar bastante tempo, ainda mais para criança. Vamos fazer já maior, porque quando crescer, e aquilo virava uma saia, né? Vestido, porque cobria o calção. Nossa. E a turma, menina. Aham. E na minha frente tinha uma moça bem alta que ficava na cadeira e eu não conseguia enxergar o quarto. Tinha que ficar. Aí afiava bem o lápis e cutucava na perna dela. Daí ela gritava o professor. E na hora de preencher o trabalho, tinha que desenhar, começar aquela coisa básica, de fazer o A, o B, o C, o D. Aí eu fazia bem grande. Eu acho que eu enchi uma página com poucas letras. E a professora sempre reclamava que tinha que fazer menor. Sim. Só que aquela história do guarda-pó, eu não quis mais ir estudar. Não quis. Daí a mãe me obrigou, o pai se obrigou a me matricular no Glória, então. Porque lá era uma camisa branca, né? E um calçãozinho azul escuro, né? Uma calça comprida, que falava. Calça curta, não calção, calça curta, né? E sapatinho preto, uma meia branca. E a gente daí foi estudar lá na Cango, onde tem acessório hoje. Só que tinha um seguinte fator, né? Você saía de Beltrão, da casa, ali na Ponta Grossa, ali, com um calçado preto, lustradinho, e uma meia branca. Para andar ou na poeira, ou andar no barro. Sim. Aí a gente ia descalço. Quando chegava ali na esquina que a avenida virava para ali na Antonina, onde tem a Praça da Liberdade, que ela não seguia mais, porque a ponte lá não tinha mais. Os carros viravam, formavam um lamaçal enorme, que você dava barro até no meio da canela, ou uma camada de pó desse tamanho. Né? Aí como é que você tinha que chegar calçado, com a meia branca? Essa das freiras aqui, você não podia entrar descalço dentro do colégio. E como é que iam resolver esse problema? Aí elas daí fizeram um grande tanque com torneiras, que não tinha água de rua, mas a água vinha de uma fonte no Morro da Cruz ali. E a gente primeiro lavava os pés, as pernas ali, calçava o sapatinho com a meia branca, andava 50 metros, entrava numa sala lá especial que tinha no colégio, casão de madeira, o Castelo da Floresta que chamava, tirava o calçado, colocava um chinelinho de pano para andar dentro dos corredores, né? Olha só. Na saída tinha que fazer o inverso. Sair calçado, chegar lá no portão do colégio, tirar o calçado e andar a pé. Nossa. E era dessa maneira. E a gente aproveitava o chinelinho de pano e escorregava nos assoalhos bem lustrados lá do corredor lá do... A gente chamava do esqui bunda, né? E quando eu caía dava uma barulheira, né? Aí abria a porta e nós estávamos um jeito de esconder, né? Então eram tempos, né? De criança bem divertidos. Até. Uma coisa que até não... que eu até reclamo, mas eu sei da dificuldade, né? Quanto casarão de madeira a gente teve aqui, né? E praticamente nada foi preservado. Infelizmente nada foi... A única coisa que a gente tem, acho que é a igreja do Jacaré. Uma das ideias que foi proposto para o Colégio da Nossa Senhora da Glória é transformar aquilo na época, porque tinha até teatro, né? Funcionava o teatro. Transformar numa pousada pré-histórica. Mas na época, lá
há muitos anos atrás, 40 anos atrás mais, ninguém aceitava essa ideia. Hoje até aceitaria transformar, hoje, naquele tempo não. Então a avenida era uma sucessão de casarão. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade de arquitetura em Curitiba e veio o pessoal lá da minha turma aqui, Francisco Beltrão, quando eu teve o concurso para fazer a prefeitura na época, né? Eu era da cidade, não sabia do concurso. Eles eram lá, só ficaram sabendo. Então veio um colega meu que é de Irati e outros colegas de Curitiba. Eu lembro Beltrão, você veja, Beltrão em 76, como é que era? Tinha muito casarão de madeira, já tinha calçamento, né? Sim. Aí o meu colega de Irati dizia, fomos lá para tua cidade. Cara, aquilo parece uma cidade do faroeste. Nós estávamos achando que estava no faroeste, lá nos Estados Unidos. Madeira. Porque todos aqueles casarão de madeira, coisa que a gente não vê, né? Ele ficou impressionado com os casarão de madeira. Sim. E eu sei que toda obra de madeira ela tem uma grande dificuldade para conservação, né? Para manutenção. Tem. Mas eu acho uma pena que a gente não tenha, né? Eu cito o caso do próprio seminário da Igreja Católica, né? Que também era uma construção bonita, gigantesca, não lembro se 3 pisos. Tinha. Eu não lembro exatamente. Mas que para mim poderia ter se tornado um museu, né? Aqui nós tivemos casarão de madeira de 4 pavimentos. Nossa. 4 pavimentos. Né? Tinha um ali onde é que tem o Hospital São Francisco, tinha um ali perto da Ponte da Cango ali. Embaixo até funcionava uma churrascaria, em cima era o hotel. Era o Hotel Paraná, se eu não me engano. Não, que teve dois era nomes. Pro lado de cá, do Rio, não pro lado de lá. Mas o Hotel Paraná também acho que era assim, né? Também era Mas de madeira. Era de madeira, mas era menor. Esse era maior, bem maior que o casa de madeira. Mas enfim, é uma coisa difícil de recuperar e a gente vê no interior ainda existem algumas casas de madeira assim, mas estão sendo aos poucos abandonadas. O próprio Colégio La Salle, onde eu estudei, porque depois do Glória, quando o La Salle se instalou em Beltrão, aí ficou assim, o Colégio das Irmãs iria atender só as moças, e o La Salle só os rapazes. Porque de manhã estudava as moças no Glória e de tarde estudava os rapazes, não era misturado. Aí eu mudei daí pro La Salle, né? A gente mudou pro La Salle. E era um antigo hospital. Hospital Dr. Rubens. Aonde que era essa sala? Onde é o fórum atual, né? Não o novo. Sim, em frente perto da prefeitura atual. E ali depois virou o quartel da polícia, acho que provisório, era do estado o terreno daí, né? E a gente estudava lá, tinha 2 andares, daí tinha uma parte embaixo, assim, tinha mais um piso embaixo, né? Era um casarão enorme, era um antigo hospital, virou colégio, né? Depois de Beltrão, você é muito jovem ainda, ali pelos 15 anos, você foi para a União da Vitória, né, Adelson? Sim. Na verdade, digamos assim, você tinha que buscar ou União da Vitória ou Curitiba, né? E a gente tinha a empresa ali do pai dos tios ali tinha uma frota de 2 caminhões, né? 2 Scania Jacaré que falam hoje, né? Já carretinha. E peguei carona com um dos motoristas para ir para Curitiba. Veio colégio lá. E o Tercílio falou assim: Dossi, veja primeiro em União da Vitória. Ele estudou, ele se formou em União da Vitória. Lá tem colégios bons. Tem o Túlio de França, daí tem os colégios São José, que era dos Frei. Aí eu fui hoje. Casualmente o posto dos caminhões passavam ali em União da Vitória, e abasteciam e paravam, era uma quadra do colégio, bem do lado do colégio. Aí o caminhão parou ali e falei, vou lá no colégio. Peguei, olhei, não, tem vaga, me matriculei. Agora eu vou achar um lugar para onde. Daí o Tercílio deu a dica, vai lá no hotelzinho, no hotel tal, lá, que é uma pensão. Fui lá, não, beleza. Acertei tudo, aí voltei pro motorista, tu segue para Curitiba com o caminhão que eu vou voltar de ônibus para Beltrão. Aí, isso que a aula vai levar um mês ainda para começar, né? Daí voltei para Beltrão. Daí, no início das aulas, voltei para... Veio de novo. Quase 300 km de estrada de terra, né? Nossa. E aí, muita história nessa... Você vinha ou de carona quando o motorista, quando dava certo,
Porque às vezes a gente passava, eu saía do colégio e via o caminhão ali, né? Falei, Sim. parado, tá indo para onde? Tô indo para Curitiba. Ah, tá, não. Quando for para Beltrão vai passar quanto? Tá. Então, às vezes aproveitava carona. Aham. E às vezes vinha de ônibus, né? E teve uma dessas viagens que a gente saiu na quinta-feira às 11 horas da manhã lá. Daí estavam outros pessoal dos primos e mais uns amigos. Teve um ano que fiquei sozinho. Daí todo ano eu consegui levar mais uns 5, 6 para lá, né? Uhum. Estudar. Nós saímos de União da Vitória às 11 da manhã do quinta-feira. Nós chegamos em Beltrão. Nós chegamos em Beltrão aqui 1h30 da tarde do domingo de Páscoa. Era Semana Santa. Uhum. 3 dias pulando ônibus. Baixo de chuva, porque mais fora do ônibus por andando do que dentro do ônibus. Imagina o estado do ônibus de lama que estava. Nossa. Uhum. Né? É um período muito diferente, né? As pessoas, né? É difícil até pra gente imaginar como era essa realidade. Quando eu conto essas histórias, todo mundo fica olhando. Ih, esse cara é baita mentiroso. Botando umas lorotas aí, né? Não, mas eu lembro, né? E as viagens de ônibus, elas eram demoradas também porque o ônibus parava muito. Não Né? parava assim. Eu conto que eu ia para Nova Concórdia de ônibus, na casa dos meus nonos, né? E que é 14 quilômetros de Beltrão. Mas até chegar lá, acho que parava 20 vezes. Então, uma viagem de 14 quilômetros, você demorava mais de 2 horas. Você falou pinga-pinga, né? Era uma viagem. É uma viagem, que hoje você voa ali, né? Sim. 14 quilômetros, né? Uhum. E na época parecia que eu estava fazendo uma viagem. Tanto que parava, tanto que demorava. Né? Além do fato de eu ser uma criança, a gente tem referências diferentes, né? Sim. De você fazer um trajeto desse sozinho. Né? E depois de União da Vitória, você foi direto para Curitiba? Sim. Aí eu fui fazer o 3º ano, fiz lá no Portão, Bairro Portão, Pedro Macedo, e fiz o preparatório para o vestibular no Dom Bosco. O Dom Bosco virou positivo depois, né? Uhum. Então eu fazia à tarde o Dom Bosco e à noite o Pedro Macedo, né? O Colégio Pedro Macedo. Aí não dormia a noite inteira estudando e ia dar uma dormida entre as 6, 7 horas da manhã até as 11 horas da manhã, porque daí saía todo mundo. Aí ficava tranquilo para dar uma cochilada lá dormir. Né? É uma pessoa dedicada aos estudos, realmente. Né? Nessa fase. Tinha foco. Eu ia brincar com essa que foco não faltava. Foco é a palavra do dia. Né? Essa tá marcando aí. E como é que foi, Dalci, esse período em Curitiba para você? Que, enfim, você tinha morado em Beltrão, União da Vitória, mas eram cidades pequenas. União da Vitória, perto de Beltrão, já era uma cidade. Já era uma cidade, grande, né? Já era bem a cidade mais antiga. Tem a gente chama Porto União da Vitória, né? União da Vitória e Porto União. Mas somada à população das duas hoje, não chega à população de Beltrão, né? Tá? Não chega os dois municípios. Hoje está em torno de 80 e poucos mil habitantes, né? E teve um professor lá de União da Vitória, que teve, período que estava estudando lá, né? Professor, bacana professor. Daí ele na aula assim, tive visitando uma cidade aqui, cidade nova aqui no interior. Gostei da cidade, as ruas estão todas largas e tal, não sei o quê. Ele falou assim, ainda é tão nova que não tem nem... Não, o calçamento já tinha começado, né? Tinha começado, a avenida já tinha começado. Ele assim, mas não tem, as casas são todas de madeira e tal. Daí um gaiato lá perguntou, mas aonde tu foi, professor? Falei, fui em, sei lá, Francisco Beltrão. Eu tinha 15 anos, 16 anos de município. Eu falei, professor, eu sou de lá. Você é de lá, coisa. E por que tá fazendo o quê aqui? Eu falei, porque lá não tem segundo grau. Sim. E em Curitiba, daí você tem que se habituar, né? Você dependia de ônibus, né? Não andava a pé e tal, né? Mas com a experiência da Vitória, quer dizer, já galguei um degrau, né? Opa, já posso ir para uma cidade um pouco maior, né? Mas é tudo novidade, né? Você tem que... Apesar que naquela época, 1970, né, que eu cheguei lá,
Você não ia falar em criminalidade, roubo, nada. Você andava chegava, mandava 1 hora, 2 horas da madrugada lá em Curitiba, não acontecia nada, né? Hoje você não consegue mais fazer isso, né? E aí você tem que dependia muito de ônibus, né? Você para estudar lá no Portão, tinha que andar 4, 5 quadras, pegar um ônibus para ir lá chegar no Portão, lá no colégio. Para voltar, daí eu chegava, como era noite, chegava meia-noite, né? Dava mais 5 quadras para chegar na República, né? Já o cursinho era perto da República, perto 6, 7, 8 quadras, né? Daí a gente ia a pé, né? Voltava a pé. E aí quando começou a faculdade, a primeira faculdade eu era no centro, do lado do Guaíra, né? Era UCP naquele tempo, Universidade Católica do Paraná, depois virou PUC. Era um campus que hoje o prédio onde estudei foi demolido, foi feito um outro edifício no lugar. E aí quando eu comecei a fazer arquitetura, fazia as duas. Então arquitetura você tinha que levantar às 5 da manhã, tomar um banho para acordar, né? Pegar 2 ônibus até o Centro Politécnico. Começava às 7h15 da manhã, tinha um intervalo lá para as 10, 10 e pouco da manhã para um lanche, e até 1h15 da tarde. Aí eu saía correndo. No primeiro ano ainda não trabalhei, mas nos partidos do segundo ano comecei a trabalhar fora, né? Eu saía de lá, ainda ia para casa, daí quando era 5 e pouco tinha que voltar para ir para a faculdade, que começava às 7 da noite. Mas aí ia até às 11. E eu voltava, que se eu tivesse sorte eu pegava o ônibus das 11h30, chegava a meia-noite e pouquinho, né? Se eu me atrasasse, pegasse 1 hora mais tarde, eu chegaria 1h da manhã em casa. Né? Que rotina agitada era, né? Aí quando comecei a trabalhar, eu saía da faculdade, ia para o trabalho, aí era por hora, né? Você não tinha problema de você ter o horário certo para trabalhar, né? E ficava até ir para outra faculdade. Aí a partir do momento que eu terminei uma das faculdades, aí sobrava mais tempo para trabalhar, né? Mas por que teve primeiro você fez matemática e física? Para depois ir para Porque é o seguinte, o primeiro vestibular que eu tentei foi para engenharia civil. E era muito concorrido, né? A gente não estava bem preparado, né? Aí eu acabei não passando, não fui aprovado. Por isso que eu já em seguida já fiz a matemática fiz na Federal, daí eu fiz na matemática na PUC. Daí depois você conseguiu entrar em arquitetura. Sim. Mas aí você já estava quase se formando, né? Não, eu fiz o primeiro, segundo ano matemática, aí tentei o vestibular de novo, falei, mas não é isso que eu quero, não vou ficar dando aula também, né? E aí eu tentei arquitetura. Aí quando saiu assim 960 candidatos para 40 vagas, eu estava lá em Curitiba, sabe uma coisa? Tipo, vou para Beltrão, né? Ficar uns dias lá. Aí começou a sair os resultados, aí fomos pegar o fulano, um amigo que passou nisso, outro que passou nisso, para passar o trote. Aí de repente vieram atrás de mim, me caçaram para cortar o cabelo porque eu passei. Eu não acreditava que tinha passado. Eu falei, não, eu não acreditava. Aí tinha um da turma lá em Curitiba e ele ligava para informar. Fulano passou. Né? Aí quando vieram atrás de mim, quando saí correndo rua abaixo para ninguém me pegar, cortar o cabelo. Aí eu voltei lá em casa, liguei para ele assim, mas tem certeza? Cara, tu passou, mas tem certeza? Onde é que tu viu isso? Não, eu escutei. Não, se tu escutou, não é certeza. Vai lá pegar o jornal, a Gazeta do Povo, lá o encarte. Aí sim. Cara, mas quase 1h da manhã, não interessa. Falei bem assim pra ele. Aí ele voltou quase 2h da manhã. Assim, filho da mãe, não sei o que, ó. Tá aqui o teu nome. Em último, não, em 36, 36 a colocação de 40. Eram 960 candidatos. Legal. Entende? Aí fomos lá pro trote, né? E os caras judiavam da gente, não é que nem hoje, né? Hoje o negócio tá um pouco mais... O da matemática não foi bem simples. Agora da arquitetura eles maltratavam a gente. Dia inteiro lá. Nossa. Sob as ordens dele. Turma, na chuva, no sol. Deixava a gente praticamente nu, né? Pintava a gente de azul. Nós parecíamos aquele do filme Avatar, né?
Viu? Mas não te deixaram amarrado numa árvore por horas. Não. Acho o teu primo olhando pra isso pensando, então tá bom, né? A vingança tardou, Quem mas... gostou desse trote foi o primo, né? O primo gostou desse trote. Né? Finalmente fui vingado. Exatamente. Mas, Dalci, como matemática não era a faculdade que você queria realmente, não te passou pela cabeça parar com ela quando você passou em arquitetura? Não, porque eu já tinha feito 2 anos. Falei, vou continuar, né? Porque era uma rotina puxada, Bem né? puxada mesmo. É uma das coisas que eu digo assim, eu sou meio teimoso. Se eu começo uma coisa, eu tenho que terminar, né? Entende? Não deixo pela Vai metade. até o final. Uhum. Tá Tá certo. certo, tá certo. E pode? Vai lá. Não, ia comentar aqui, provavelmente nessa época que tu trabalhou com o Jaime Lerner, né? Sim, foi... Na verdade, o primeiro emprego em Curitiba, eu soube de um pessoal que precisava de um desenhista, né? Cheguei, era até próximo onde a gente morava, lá no Água Verde, bairro Água Verde, perto do cemitério do Água Verde. Aí deram o endereço na Brasília Itiberê, número tal, eu fui. Eu olhava, não achava o local, mas que coisa, né? Aí comecei a olhar bem direito, mas tem que ser por aqui, né? Aí tinha uma plaquinha bem pequena, um barracão enorme, uma portinha pequena, um númerozinho do lado. Falei, aqui, né? Entrei, uma barulheira. Eu falei, mas não é aqui, né? Aí vi que tinha um mezanino assim de madeira, né? Gente conversando lá em cima, não tinha ninguém para atender ali, né? Aí fiquei esperando um pouquinho, né? Aí veio um funcionário lá, todo de guarda-pó, meio sujo, né? Eu falei, fulano de tal, o arquiteto Ronaldo tá aí. Tá ali em cima, pode subir ali. Subi lá. Aí ele tava lá com o cara. Esperei um pouquinho, o cara saiu. Ele, pô, não, o que era? Você que tá precisando de um desenhista? Sim, tô precisando de desenhista. Você é desenhista? Sim. E assim, né? Faço a arquitetura, tô fazendo curso de arquitetura. Ah, tá, então tá. Para quem que você trabalhou antes? Eu falei, mas eu desconversei, né? Comecei a desconversar. Daí ele assim, tá, eu tô precisando sim, eu pago tanto por hora, R$7, digo assim, 7 cruzeiros, sei lá, moeda da época, por hora, pago por hora. Tá bom? Falei, tá bom. Daí ele falou assim, tá, mas o que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma indústria de acrílicos aqui, e a gente faz produtos de acrílico, faz cúpulas, eu tenho bastante serviço para o Banco do Brasil, a gente faz aqueles caixas, né? Esse vidro acrílico, monta e tal. Eu preciso desenhar as peças, mandar produzir, e esquema de montagem, tudo, para montar nos bancos. Eu falei, né? E tem a parte de arquitetura. Eu tenho também os projetos arquitetônicos que eu faço. Naquele tempo se fazia no vegetal, no nanquim, né? Desenhava-se no papel sulfurizê. O pessoal fala papel manteiga, mas não é papel sulfurizê, que é o mais a lapiseira. Você põe o papel vegetal em cima e vai traçando, né? O teu pai trabalhou, você não. Não, mas o que eu brincava com esses papéis aí. E eu tenho um projetinho aqui que eu preciso passar a limpo, se falar. Passar limpo é passar no vegetal. Aqui está o normógrafo, as canetinhas tem que limpar porque faz tempo que não limpa. O líquido para limpar elas está aqui. E eu nunca tinha pego aquelas canetinhas. Caneta nanquim. Aí eu peguei, fui olhando, peguei aí ele saía muito, ele ficava pouco. Ele era cenógrafo do Silvio Bach, aquele cineasta paranaense que fazia filmes. E ele era cenógrafo, fazia as peças de teatro. Eu ganhava muito ingresso dele para ir ver peças de teatro no Guaíra. Que legal. E eu ainda estava na matemática, só atravessava e ia para o outro lado, né? De noite, né? E aí ele... tem esse projeto aqui. Era um predinho de 4, 5 pavimentos de Foz do Iguaçu. Peguei, fui lá limpar as canetinhas e tal. E você tem que desmontar todas elas, botar dentro do líquido, deixar lá de um dia para outro, para eles tirarem. E no outro dia tudo lá uma lavada e encaixa de novo. Só que a mais fina de todas, conforme o traço tem que ir mudando de caneta, né? Sim. E eu fui lá, aquilo lá não entrava, né? Entortei. E depois tu entorta, nunca mais tem direito. Volta, né? E eu falei, pronto, deixei de lado.
Aí comecei usar outra. Aí pá, né? Fui lá, fui fazendo, desenhando, passou uns 15 dias, ele falou, daí a Salvati, terminou aquele projeto? Sim, terminou, tá aqui. Eu quero que dê uma olhada se tá tudo ok. Olhou. Tá tudo bem. E por que esse traço fino tá muito grosso? Eu falei, porque aquela canetinha deu problema lá e eu não consegui consertar ela. Aí eu botei esse traço aqui. Mas eu acho que fica melhor, porque quando faz a cópia oleográfica, quando é muito fina, ela quase que some, né? Então esse aqui fica mais destacado. Tu tem razão. Eu pensei nisso, né? Óbvio. Foi justamente. Aí ele essa assim, olhou, não, tá tudo ok, ó. Não precisa corrigir nada, tudo muito bem feitinho, muito parabéns. Mas tu trabalhava onde mesmo que tu não me falou? Se falou, eu esqueci. Falei, não, é meu primeiro emprego. Como teu primeiro emprego? Tu mentiu pra Fernando? Não menti, não falei. Depois eu fui. Daí ele contratou um arquiteto para trabalhar lá junto com ele, né? Ele tinha um que daí acabou indo para Caxias do Sul. Ele trouxe um outro, chamado Taco Rorda, holandês, descendência holandesa. Era alto, magro, barbudo, assim. E aí ele começou. Daí eu fiquei lá junto com ele. Daí ele achou o escritório ali bastante tumultuado, poeira, barulho. Ele falou, vamos mudar. Alugou uma sala lá na Rua 15. Daí foi contratado mais um outro desenhista. Primeiro estava só ele, depois foi contratado mais um. E aí, quando nós estávamos lá um tempo já, né? Ele recebeu o convite para trabalhar no Lerner. E ele, Dalci, vou trabalhar lá no Lerner. E tem uma coisa, você vai comigo. Condição que eu coloquei lá pro Lerner que você fosse trabalhar lá comigo. Que legal. Nos anos 70, Dalci, o Lerner já era uma referência na arquitetura. E aí a gente foi. Aí virou leilão, né? Quem pagava mais para mim. Aí ele já o outro cobriu o valor, ele cobriu. Quando tava assim, eu ganhava 7,5. Lá no Lerner ia passar para 8, não era pelos 50 centavos, né? Era para trabalhar no Lerner, né? Sim. Uhum. Quando chegou em 14, eu falei, não, pode parar. Falei pro Ronaldo, desculpa, Ronaldo, eu quero ir trabalhar no Lerner, acho que eu vou ganhar mais experiência. Pô, só vai me deixar na mão, não sei o que. Então me indica alguém lá da tua turma. Daí indiquei uma japonesa amiga minha para trabalhar para ele. E lá no Lerner, passava um tempinho, daí ele perguntava, quanto tu tá recebendo por hora? Tanto. Não, vamos ter que aumentar um pouquinho. Não tinha inflação naquele tempo, né? Eu saí de lá com 24 por hora. Opa. Eles me chamavam na faculdade de o Marajá da arquitetura, Marajá dos estagiários. Porque eu ganhava, depois de mim, ganhava 12. Entende? Marajá. Mas também eles saíam, o Taco viajava, o Carlos viajava, era uma equipe maior, né? Aí quem assumiu o escritório era eu, né? Eu que tinha que assumir o escritório. Né? E aí quando eu estava concluindo, era final de novembro, metade de novembro, já me falou assim, está se formando agora, Salvador? Sim, agora em dezembro termina o curso, a formatura só em janeiro daí, né? Bom, seguinte, o que tu decidiu? Como assim? Tu vai ficar aqui em Curitiba ou vai voltar para tua cidade? Eu falei, ainda não decidi, mas pendendo para voltar para fazer Beltrão, né? E ele, bom, eu estou te fazendo convite para tu participar da nossa equipe como arquiteto, oficializar o teu nome aqui no escritório. Então tu dá uma pensada e tal. E aí começou, Beltrão, Curitiba, Beltrão. Aí passou uns dias, eu vejo uma pessoa entrar no escritório dele, né? Fui lá conversar com ele, da pouco ele veio acompanhando essa pessoa até na sala onde está, uma sala enorme lá, né? E a pessoa se parou na frente da minha mesa. Ô, Dalci, o que tu tá fazendo aqui? Eu trabalho aqui. Como você trabalha aqui? Sim, eu trabalho aqui no Lerner. Aí o Lerner disse assim, eu sei se você conhece. Sim, é filho do Antônio, um grande amigo eu do Beltrão. Trabalha comigo aqui, eu convidei ele para ficar aqui com a minha equipe, mas pelo jeito ele quer voltar para a cidade dele, né?
Daí ele... é isso mesmo? Eu falei, Adeni, a minha vontade é mais voltar para Beltrão do que ficar aqui. Só que eu acho que Beltrão não vai ter campo para mim ainda, pequena cidade. Daí o Lerner falou assim, mas Deni Schwartz, né? Deni, você veio me pedir para indicar um arquiteto para trabalhar na tua empresa lá em Beltrão. Tá aí o cara que tu precisa. E eu sinto muito de perder ele, mas você vai ter um bom profissional lá trabalhando contigo, né? Daí eu aceitei o convite do Deni, ele me convidou. Quando é que tu se forma? Eu falei, a formatura é só em janeiro. Então descanso em janeiro, 1º de fevereiro você começa a trabalhar na Empretec. 1º de fevereiro eu comecei a trabalhar na Empretec, de 78. Né? 78. Aqui em Beltrão já. E como é que foi esse período? Olha, a gente, digamos assim, quando você parte da teoria para a prática, você aprende muito, né? Obra, lidar em obra, via obra, acompanhar a obra. Né? Todo novato, a faculdade, ela não tem, ela te ensina, te dá o diploma, te dá a formação. Mas você vai aprender na prática, né? Sim. Entendeu? Prática é a melhor coisa que tem. Eu sempre falo para os arquitetos mais novos aí. Quer aprender arquitetura? Acompanha as construções, vá na obra. É o que eu fazia quando eu estava lá no Ronaldo, né? No arquiteto, que era o primeiro. Quando eu tinha que desenhar um projeto, daí comecei a desenvolver projeto também. Uma coisa. E eu tinha dúvida, eu ia numa obra e começava a olhar, medir, estava sempre com uma treininha junto, uma anotação. Aqui é tanto, aqui precisa tanto. Daí voltava lá para o escritório, é assim que você faz. Acompanhar, porque você não tem como saber tudo, né? Tem que ir aprendendo. Né? Sim. E com experiência, né? Correndo atrás, se dedicando que... Mas aí você trabalhou acho que uns 2 anos, né, assim, na Empretec, da Empretec, do Deni. Empretec e aí você abriu a empresa. Empretec praticamente 3 anos foram, né? 3 anos. E aí quando você encarou de abrir, porque é sempre difícil, né? Nunca é uma decisão tão fácil abrir a própria empresa, né? Foi em 81, meados de 81, acho que foi abril, maio de 81 que eu resolvi montar meu escritório. E você tem assim, uma que quando comecei a trabalhar em Beltrão, você tinha que dizer que era engenheiro civil. Se tivesse arquiteto, não ficava até olhando assim, estranhando. Nem sabia o que era arquiteto direito. Mas depois vou ter que pegar um engenheiro para assinar, entende? Tinha que dizer mais que era engenheiro do que arquiteto. E naquele período o Beltrão também estava atravessando uma fase bem ruim, né? Não estava lá aquelas coisas, né? Ele, apesar de ter poucos profissionais na cidade, era uma briga por serviço, né? E aí você tinha a Empretec, que falava-se em construção em Beltrão. O primeiro nome é que aparecia, que não se diz assim. O primeiro nome era o meu, o primeiro nome na época era a Empretec. Era a Empretec. Sim. Tanto para projeto, para obra, era a Empretec. A minha geração cresceu ouvindo falar na Empretec. As construções, as pessoas nem faziam por conta quando estava em Empretec. Construíam. De maior porte. O resto era mais casa de madeira, então a pessoa ia tocando, né? E aí os primeiros tempos não foram fáceis. Mas você tinha muito foco, foi insistente e logo, inclusive, recebeu um convite para participar da administração pública, né? Na administração do prefeito Guilmar, né? Sim, em 83, digamos, ele foi... Se elegeu, o Tercílio, meu primeiro vice, não por isso, né, que foi convidado, mas porque a gente, por ser um dos poucos arquitetos da cidade, acho que ainda... poucos. Tinha, não sei se mais uma ou 2 arquitetas na cidade. Daí eu fui convidado. Naquele tempo não existiam secretarias, eram departamentos. Aí existia o departamento de aviação, obras e serviços públicos, que seria hoje o departamento de aviação e obras, o de meio ambiente, tinha o interior junto. Respondia, por exemplo, como se fossem 3 secretarias de hoje, né? E para assumir o departamento como diretor, ele convidou o Hilaire Daros, engenheiro civil, falecido, grande amigo meu, né? Uma pessoa fantástica. Ele era o diretor. E eu entrei assumindo 3 divisões. Eram divisões depois. Cuidava da divisão de urbanismo, divisão de obras e divisão de... Não era chamar meio ambiente, não, eles falavam muito de meio ambiente, mas era a parte de coleta de lixo, essas coisas, né?
E aí nós fizemos um trato, assim. Ele cuidava do interior, eu cuidava da cidade. Tá? E eu fazia o planejamento, inclusive, do departamento, né? Pra deixar as coisas todas planejadas. Né? Então, o trabalho da gente era esse, né? Foi dividido interior e cidade. A minha briga com ele era trazer máquina para a cidade para patrulhar as ruas, né? Tinha poucas ruas pavimentadas. E poucas máquinas. Poucas máquinas. Então, o compromisso que no sábado as máquinas, os patrulhos ficavam na cidade e o patrulheiro tinha que trabalhar sábado o dia inteiro e às vezes até no domingo. Para poder atender tudo que faltava. Ainda mais com aquele período de chuva de 83, que foi um período chuvoso tão quanto esse que você teve agora há poucos dias, né? Sim. Foram 2 enchentes em seguida, as 2 maiores que Beltrão já teve, né? Pois é, você encarou essa fase, né? Sim. Logo que você entrou na prefeitura para assumir esse departamento. Já teve que lidar com uma enchente gigantesca. Com uma né? das maiores, talvez Sim, com a maior a da maior, história. maior. Né? 2 maiores, né? Porque a segunda só não fez tanto estrago porque a primeira já tinha feito os estragos, né? Não tinha muito para estragar. Né? E você viu as casas sendo levadas rio abaixo. Nossa. Aquelas pinguelas que tinha, os caras enroscavam na pinguela e levavam a pinguela junto. Né? Tá. Isso trouxe um momento, inclusive, de desânimo para a cidade. Sim, né? trouxe. Porque você vê, digamos assim, apesar de a cidade não ser muito grande ou espalhada, ela atingiu muito, né? Porque ela para chegar água ali na Praça da Liberdade, né? Ficar o Hospital São Francisco naquele tempo, o Hospital do Quito, com 1,70 m, 1,80 m água dentro, né? Então, veja o nível que chegou, né? E aí, como é que foi essa fase? Hoje a gente tem uma visão da cidade hoje, né? Mas muita coisa do que a cidade é hoje é consequência do que foi feito lá, né? Então tem uma obra importante nesse período, né, Dalci? Que mudou um pouco, ajudou a mudar um pouco essa situação de desânimo na época, Sim. né? Que é o Maria Adriana. Como é que surgiu essa proposta? Essa ideia foi o seguinte: como tinha que se fazer alguma coisa que movimentasse a cidade e virasse esse desânimo para animar, ao lado do meu escritório tinha o escritório do engenheiro o Darcy Serraglio. Ele tinha pouco tempo que estava na cidade e tal, né? E a gente conversava muito pelo fato de um ser próximo do outro. E ele comentando que em Umuarama o pessoal tinha começado a construir prédios, que lá também não tinha, altos, né, edifícios, e na forma de condomínio. Daí o irmão dele, Osmar, também participava desses condomínios, né, também. Daí ele me explicou como é que funcionava e tal, né. E daí ele falou: Salvati, já pensou se fizesse isso em Beltrão? Porque um só não consegue fazer, ninguém vai se aventurar a fazer um prédio. Agora, se formar um conjunto de pessoas em um condomínio, quem sabe a gente não consegue levantar um prédio em Beltrão. Daí eu falei assim: olha, tem algum terreno aí que... Daí eles: olha, tem um terreno assim, tá? Então a gente fazer um estudo. Eu posso fazer um estudo preliminar, a gente faz uma apresentação e coloca essa ideia. Aí foi colocar na seção comercial a ideia de se fazer um edifício, né, 12 pavimentos em forma de condomínio, e uma maneira assim de que revertesse a situação. Alguém está acreditando na cidade, né? Porque vira uma obra grande, né? E foi feita a apresentação, feita a reunião, a apresentação, o pessoal gostou e começaram a aderir à ideia, né? Então, eram 20 pavimentos, 20 apartamentos, e o pessoal foi adquirindo. Bom, deu tão certo que em seguida saíram mais uns 5, 6 edifícios, né? Eu acho que até então o maior prédio da cidade devia ser o da Comagil na época, né? Que eram 5 pavimentos, onde está a Nicei hoje, né? Na verdade, ele é projetado para 12, né? Não sei. Sim, é projeto para 12 pavimentos. É teu também o projeto? Não. Quando eu entrei na Empretec já tinha o projeto. Aí ele tinha feito 4 pavimentos. Ele queria ter o mais alto da cidade. Daí aquela
lado da esquina, que tem a farmácia do... Era a farmácia Serrana. Hoje tem a NC, né? No próprio Comagil. No lado de lá tinha outra. E o pessoal fez 4 pisos e colocou mais um negócio em cima. Ele, opa, alguém já passou do meu altura do meu prédio. Ele mandou fazer mais 2, né? Mas a estrutura toda é para 12 pavimentos. E era todo comercial também, né? Só que para a época, todo comercial Beltrão não... mais difícil. Para a época, né? E daí aquele foi o primeiro. Daí o doutor do Mário, onde é que tem a Santander ali também, já foi logo em seguida, né? Mas eram os mais altos da cidade. Sim. Então, Maria Adriana é o primeiro prédio. Aí logo em seguida veio o Santa Maria, depois o Araucária, depois o como é que é? O São Fernando e o Eldorado. O Dourado era só comercial. E aí a crítica hoje é porque não tem garagem o edifício, né? Então, se fosse fazer o subsolo para garagem, não atenderia todos os... sim. Precisava no mínimo 40 vagas, né? Só dava 24, o terreno não é tão grande. Aí ficou de se comprar um terreno atrás do cinema lá para fazer o estacionamento. Aí acabou não acontecendo. E hoje, em cidades grandes, até o pessoal privilegia não fazer garagem, né? Também. Tá vindo essa... Porque aí estimula a pessoa a ir trabalhar de carro. Para Paris, os prédios, as áreas comerciais estão acontecendo em volta das estações de trem e de metrô. Sem garagem. Sim. Sem garagem. Aí foi feito esse projeto, né? Na verdade, ele era, na época, era arrojado, né? Todo de vidro, uma cor preta e vermelha, foi muito criticado no começo, né? De carro no começo. Não, mas ele chama atenção até hoje, né? É referência, né? Tanto que tem uma história que isso aí poderia ser até inventado, mas não é invenção porque a pessoa me falou na minha frente, né? Lá em Londrina, na Faculdade de Arquitetura, um dos trabalhos dos alunos era selecionar os prédios mais significativos do Paraná. Tinha classificação residencial e comercial. E no meio da seleção apareceu o tal do edifício Eldorado. E o pessoal nem sabia de onde que era. Daí alguém diz. E ele ficou entre os 5 mais significativos, mais bonitos na eleição da época, né? Isso. Tá. Por que eu sei dessa história? Porque meu irmão estudava em Porto Alegre, o Clóvis Salvati. Ele é engenheiro mecânico, na PUC em Porto Alegre. E ele já tinha se formado, já estava em Beltrão. E tinha um colega dele que às vezes vinha visitar ele. E esse colega tinha uma namorada, depois noiva, que estava fazendo arquitetura em Londrina. E ele ia lá buscar a namorada, ou levar, ou trazer, ou de volta. E na volta, que ele foi pegar a namorada lá, para Porto Alegre, eles vão visitar meu amigo em Beltrão. E quando chegaram em Beltrão, eles circularam a praça. E a moça mandou ele parar. Para, eu quero fotografar esse prédio. Daí ela parou, ela fotografou o prédio, tirou um monte de foto e embarcou. Daí chegou a casa do meu irmão. Daí, conversando, ela falou assim, meu Deus do céu, aonde que eu fui achar um dos prédios que eu nem imaginava que era de Francisco Beltrão. Um dos prédios foi selecionado entre os 5 mais bonitos mais bonito do Paraná. Ali na praça, daí ela mostrou pro... Ela falou assim, mas foi meu irmão que projetou. Ai, não acredito. Daí nós fomos tomar um chopp no Sobá na época lá, né? Então, meu irmão convidou, vamos lá e tal. Daí eu conversei com a moça. Ela falou, não, sim. Foi verdade. Eu nem acreditava que era de Beltrão. A gente falou antes do Maria Adriana como ter sido um símbolo para, digamos assim, retomada de ânimo na cidade, né? Mas o Eldorado tem um papel muito grande. E o Eldorado teve a participação do sim, e tal, sim. né?
Tem aquele detalhe importante, né, Dalci? da caixa d'água. Aí ele estava desenhando o prédio ali, né? Tá. Daí lá em cima, daí ele assim, pai, eu não estou gostando muito dessa parte de cima aqui, tá muito. Falei, peguei, olhei, o que tu não dá? Não, tá muito quadradinho. Não, peguei um lapiseiro e fiz um traço inclinado, né? Então tem um corte lá na caixa d'água. Inclinado. Eu acho que assim melhora um pouco. Melhorou. E de fato, até hoje, a localização do prédio é muito boa também, né? Sim. Além do desenho dele, que ainda chama a atenção. Aquela área comercial dele embaixo também é interessante, né? Dá uma visibilidade muito interessante para as lojas. Então, é um prédio que tem já uma certa idade, mas ainda continua chamando a atenção. Ele virou meio que referência de Beltrão, você né? tem um conceito que os prédios, assim, eles têm que ter a sua parte, o embasamento, que a gente chama, aqueles primeiro, segundo, terceiro. Hoje está se fazendo mais, por exemplo, Balneário Camboriú, para acomodar todos os carros daqueles monstros do prédio, eles estão chegando a fazer 12 andares de embasamento. Para acomodar as garagens, né? E aí em cima a torre residencial comercial, ela tem que recuar das divisas, ficar solta, né? Sim. Então o Eldorado já nasceu dentro desse princípio, né? Do embasamento e a torre. O porquê disso? Porque quando você recolhe o prédio, nem que tu faça mais alto, deixar a planta dele menor, você deixa mais ventilação, mais insolação, né? Bater o sol nos vizinhos, vento e tal. Então é melhor você ter um prédio mais esguio e mais alto do que um prédio mais achatado, mais baixo e achatado, e que ocupe 100% do terreno. E, digamos assim, é um conceito que muitos não gostam, porque acham que perde terreno, né? Não perde, porque a altura está liberada, né? Sim. Você pode fazer quantos pavimentos quiser, né? Dependendo do coeficiente, né? Realmente, esse é um diferencial desse prédio. Ali, inclusive, no início, teve um estabelecimento gastronômico naquela... vamos chamar de sacada ali, né? Que era no pavimento intermediário, no terraço. Que era muito legal, né? Mas legal, não era né? muito a característica do Beltronense. O Beltronense gosta de estar na rua, né? Beltronense Mas gosta era de um rua. lugar muito legal, Muito que bom. era o Pura Gula o nome. Quando funcionou ali, era bem um local muito tranquilo. Muito bonito, né? E Muito ali bom de estar lá tinha- em cima, ventilado. E tinha a famosa Honey Importados também, né? Lembra que tinha na parte de baixo ali? Que era que tinha ali os chicletes de metro, umas coisas que não existiam em Beltrão. Foi a Honey Importados que começou a trazer pra cá. Assim. Era ali também. Esse prédio aí Tem história e ele virou cartão postal, né? Pela localização também ajuda muito, mas é uma referência de Beltrão. Você vê aquilo, é Beltrão. É Beltrão, tu sabe que é E Beltrão. poucos prédios têm esse papel, Beltrão, né? Se você for pensar, qual outro prédio que você olha assim já sabe que é Beltrão? Uma das marcas registradas. Tinha o Cristo, o Eldorado e a torre, né? É verdade. A torre. E ali é o núcleo da cidade, né? Uma área muito fotografada, então ajuda E a torre é projeto seu também, né? Sim. Pois é, por falar nisso, é quase mais fácil perguntar assim, mas Dalci, qual projeto nessa cidade não é seu? Não, ultimamente não dá mais para falar isso, né? Mas já teve um período ali que, quando tinha poucos profissionais na cidade, o Bertal, o pai do Érico. Quando o nome é diferente, a gente esquece. O pai do Érico ficou 6 anos trabalhando comigo. Sim. Naquela época a gente produziu muito projeto, né? Foi uma época de Nós muita produção estávamos ali, em né? 3. Era o que? Era você, o pai e o Murilo? Murilo, e daí tinha o Francisco Aquino como engenheiro. Isso, né, aham. também, né? Nós estávamos em 4, 5 profissionais lá. Daí Mas mais ali teve uma explosão de projetos mesmo, né? Sim. Ali teve muita coisa. Então foi um período bom, né? Da turma antiga, né? Agora tem a turma mais jovem aí, né? Que tá atuando aí. Né? Sim. E tem umas ideias boas, viu, pessoal? Que bom. Mas voltando aí nessa sua participação, né? Em várias administrações públicas, então, tem muita obra pública que é projeto seu. Sim. O Centro de Eventos? Centro de Centro de Eventos também. Eventos, Hospital Regional? Não, regional. O novo, né? Que não é hospital regional, como é que é o novo? É o Intermunicipal. Não, Intermunicipal é da... não é o projeto, não é meu. Como é que é o nome da Bortotti lá. Da prefeitura mesmo, funcionário da prefeitura. Sim, a gente sim. só no começo deu uma discutida junto, né? Trabalhava Sim. junto, mas o projeto Tem é dela. sua participação. A rodoviária nova Rodoviária, também, né? sim.
que é um projeto importante também, muito importante também para aquela região da cidade, né? Sim. Se não fosse a pandemia, né? A pandemia atrapalhou bastante, né? Ela estaria assim sendo mais utilizada, né? Tanto pelo comércio, daí assustou um pouco a falta de movimento no início, né? Então ela teria mas a pouco ela vai acontecer. As coisas estão acontecendo muito para aquele lado lá. Sim, A sim. pouco ela vai Cresceu acontecer. muito, né? Nossa, Recentemente mudou cresceu completamente muito. já o cenário. E aí uma história que me contaram, diz que um senhor chegou de ônibus, né? E o ônibus encostou na rodoviária. Aí o cara acordou, olhou, desceu do ônibus, viu que parou assim. Aí motorista, mas a gente qual é o aeroporto que nós estamos aqui? Que você parou no terminal do aeroporto. Ele falou, não, nós chegamos para o Beltrão, é a nova rodoviária. A gente está numa fase, inclusive, que está discutindo o aeroporto, né? O tema aeroporto é frequente nas conversas aqui. E eu falo que um dos aeroportos que o beltranense mais usa é o de Chapecó, que esteticamente não tem nada demais, né? Eu digo que a nossa rodoviária... Agora que eles estão mexendo, parece, com nova estação. Eu não sei, mas a nossa rodoviária é mais bonita do que o aeroporto deles, né? É mais moderno. Tem mais cara de aeroporto do que o aeroporto de lá, né? Até eu estava brincando que se saísse o regional, o terminal do regional podia ser aqui, na rodoviária nova, né? Daí ia de Kombi. Né? Ia de van a pista. Mas dessas obras públicas aí, muito grandes, inclusive, como é o Centro de Eventos, até hoje, do Parque de Exposições, é uma obra grande, eu sempre tenho aquela coisa, a gente pode às vezes até ser meio exagerado e megalomaníaco, como falam assim, né? De que algumas obras parecem exageradas. Não é. Você sabe que se você quer tornar a tua cidade, a não ser que tu queira que a tua cidade não cresça, então tu faz tudo pequeno. Agora, se quer transformar Beltrão num centro regional, num polo regional, você não pode pensar pequeno também, né? Você tem que prever as obras para 10, 20, 30, 40 anos, né? Entende? Se você não fizer isso, logo em seguida você tem que fazer uma nova. Sim. É o caso da nova prefeitura. Sim, eu citar a prefeitura atual. 20 anos já esgotou, né? O espaço mais dela. Esgotou. Entende? Mas eu ia te perguntar, Dalci, dessas obras todas, né? Que são obras grandes, qual foi dessas públicas, né? Qual foi a mais desafiadora para você? Olha, a torre, pela complexidade dela, né? Porque a gente está acostumado sempre a fazer obras mais com mais espaço, não que seja não da maneira que está. Foi uma obra diferenciada, né? Tanto que eu comento que se eu fizesse o projeto dela hoje, seria totalmente diferente do que está feito. Essa é uma outra pergunta que eu vou te fazer. A gente tem hoje, que a gente tentou fazer, ela é tipo um cálice. Aquela almirante lá em cima, eu teria que ser sido mais largo, maior, né, para ocupar. Aí é que vem a questão estrutural, né? A gente pensa muito no concreto. A gente podia ter feito o mirante estruturado em aço, pelo menos a parte do mirante. O que pode ser futuramente ser feito isso, né? Nada impede que um refit, como falo hoje, uma modernização, ela seja ampliada, aquela parte superior transformada. Sim. Só que nós estamos há 23 anos e ainda ela não está concluída, né? Foi o projeto de 99, né? Sim. Olha só. Eu sempre chamei ela de Torre do Milênio. Por quê? Porque ela começou em 99, virou Milênio, Torre do Milênio. Eu até brinco, não porque Milênio, porque ela vai levar 1000 anos para ficar concluída. Não sei como. Mas é uma obra difícil de fazer mesmo, né? Por causa da altura, né? Equipamento, né? Apesar que você tem, hoje você faz edifícios bem mais altos que isso, mas aí você tem uma superfície para trabalhar. Lá não, você tem apenas um corpo que você leva, né? Sim. Ela é muito vertical. Aí tudo tem que ser feito com guindaste, nem com andaime não dá para fazer, né? Então essa ela é complicada. O outro é o próprio centro de eventos, né? Vencer aquele vão, aquela estrutura, que foi considerado um dos mais na época, mais extensas do Paraná, pelo menos, né? O vão de 75 metros que ela tem na diagonal. Sim. Até hoje deve ser um dos maiores, né? E que no início era para ser cobertura tensionada. Tensionada é quando era sustentado por cabos de aço, né? Então aqueles 4 pilares teriam topo e ela não teria toda aquela estrutura metálica, seria mais leve.
Mas na época não havia uma tecnologia, ninguém conseguiria fazer isso, né? Teria que buscar gente especializada de fora para fazer. Hoje a gente conseguiria fazer, né? Tanto que o projeto, digamos assim, teve que ser alterado porque ninguém tinha capacidade para fazer naquele estilo, né? Mas ela era viável, mas ia custar um pouco mais caro, né, também, né? É uma coisa que é comum, assim, quem trabalha, e a arquitetura, ela é muito estética, né? Ela busca a funcionalidade, mas também a estética. Uma beleza, né? Beleza. E assim, uma coisa que quem trabalha com estética é que às vezes a gente, um tempo depois, você olha para aquilo que você fez e você começa a achar defeitos, né? E começa, aqui eu já faria diferente. Eu tenho sempre esse pensamento, eu podia ter feito diferente isso aqui, mas isso é a evolução da arquitetura, né? Que eu cheguei a ter projetos prontos para entregar para o cliente no outro dia e no meio da noite, a gente chama um estalo, assim, né? Mas não estava satisfeito com o projeto. Sim. Você chegar de manhã cedo e fazer um totalmente diferente. E de ligar para o cliente, deu um probleminha aqui, vou ter que atrasar mais uns 2, 3 dias para entregar o projeto. E chegar com um projeto totalmente diferente, que te agradasse, né? Sim. Então a gente está sempre buscando a tal da perfeição. Né? Eu falo assim, se eu olhar, eu sempre fiz a capa, por exemplo, da revista Gente do Sul. Acho que da primeira a todos os números, até não sei se teve alguma que não fui eu que fiz, mas eu olho para as primeiras e tenho vergonha, né? Puxa, como que eu fiz isso aqui? Mas assim, mesmo assim no meio disso tem alguma que eu olho, puxa, essa aqui ficou boa. Qual é a obra, Darcy, que assim que te orgulha, que você passa por ela, que ela tá aí no nosso dia a dia, que você passa ali e você, puxa, que orgulho de ter feito isso aqui. Continua bom, continua me agradando. Porque a arquitetura ela é boa quando os anos passam e ela permanece atual, né? Então essa é a verdadeira arquitetura, né? Eu tenho uma residência aí, ela também na esquina, até foi na mesma época o Hortal trabalhava lá comigo também, lá dos anos 80, e tu passa nela, dá pensar que ela pensa que ela só não é considerada contemporânea porque ela tem o telhado aparente, que hoje parece que virou crime fazer. Não pode mais ter telhado. Não pode mais fazer telhado aparente, tem que ser tudo caixote embutido, que a gente falando, tudo caixinha de tudo caixote. Tudo caixote. Caixinha de sapato que a turma fala, né? Aquela me orgulha, né? Pelo tempo que ela já tem, ela mergulha. Então a boa arquitetura é aquela que os anos passam e a obra se mantém atualizada. Lógico, precisa uma reforma, uma atualização, mas ela se mantém. Quando eu projetei uma casa aqui, eu não vou falar o nome do proprietário, em que ela está tudo em estilo neoclássico, os colegas arquitetos mais novos, meu Deus do céu, não criticavam para mim diretamente, mas a gente ouvia falar que torcia o nariz. Hoje eles estão admirando a obra. Por quê? Já se passou alguns anos. Uma obra numa esquina também. Então, mas digamos assim, você tem que entender o quê? O profissional da arquitetura, ele não tem que atender o gosto dele. Ele tem que entender o gosto do cliente. Claro. O que o cliente quer. Também, né? Você presta um serviço para você. Tem que fazer uma boa arquitetura dentro daquilo que o teu cliente pede. Isso é arquitetura. Entende? Sim, Se o cara quiser fazer uma pirâmide, né, egípcia, tu vai lá e faz, né? Eu sou prestador de serviço. Antes de ser arquiteto, eu sou um prestador de serviço. Tem que fazer a melhor pirâmide que está dentro do seu alcance. Você tem o caso do teatro da Unicep, né? Ele tem um estilo todo grego na fachada, né? Que também é uma obra que a gente vai chegar nela, porque ela é uma obra muito diferente, né? É diferente. Tanto interna quanto externamente, que eu imagino que exigiu muito do profissional que projetou. Mas, assim, é o que o proprietário gosta, né? Entende? O sonho. Né? O sonho das pessoas. Sim. Entende? E que eu acho muito aplicável naquela realidade. Ou você tenta, né? digamos assim, orientar o teu cliente a não fazer nada extravagante, nada assim, digamos assim, que foge da casinha, que seja um negócio meio daqui a pouco absurdo, fique exótico, né? Entende? Mas raramente você faz a arquitetura que você quer fazer, né? Raramente se faz. Tu tem essa liberdade. Tem uma série de condicionantes, né? Começa pelo orçamento também, né? Orçamento, outros vem a questão técnica, às vezes fica complicado. Mas tem obras que
que digamos assim, que às vezes eu acabo às vezes não lembrando de muita coisa, né, que foi feito, mas o próprio edifício Eldorado é uma obra que marca, né? Sim, Já passou sim, tantos sim. tempos e Sim, ela continua. continua ainda atual, né? Sim. E tem obras que a gente passa na frente, mas será que fui eu que fiz esse projeto? Porque nem sempre você está bem inspirado, né? Ou às vezes a execução da obra começa a transformar a obra naquele jeito. Tem aquilo do proprietário ir mudando, né? Mudando, né? O pai brincava às vezes que ele falava assim que algumas obras ele tinha vontade de passar lá e retirar a placa da frente porque já tinha mudado muito do que era o projeto, né? Eu fiz um projeto de uma prefeitura aqui na região lá nos anos 78, 79. Aquele conceito de open plan, planta aberta, sem parede, sem nada, espaço, pátio central com água para poder refrescar, que é muito quente e tal, com aquela cobertura em cima. Aquele tempo, toda ela em concreto. Para a época em Beltrão, região, era um absurdo, né? Aí projetei. O prefeito aceitou, foi feito o projeto. E passaram-se ali uns 30 anos, a gente acaba às vezes não indo, né? Fui lá, né? Entrei, a obra estava do mesmo jeito. Por dentro internamente, por fora ainda continuava. Não sei como é que está hoje, faz tempo que não vou. Daí eu perguntei para um dos funcionários lá, daí, como é que está a prefeitura aqui então? Não, está tudo quem? E mudaram alguma coisa? Não, às vezes a gente muda uma parede aqui, mas tudo parede divisória, então é fácil de mudar. Aí teve uns anos atrás, estava em Curitiba e fui hoje chama Paraná Cidade. Naquele tempo chamava Famipar. E casualmente encontrei com uma colega minha que estudava comigo, trabalhando lá. Daí vai, Dalci, conversa. Ela, escuta, Realeza é perto de Francisco Beltrão? Estou falando, Realeza é perto de Beltrão? Sim, perto de Beltrão. Pois é, os prefeitos vêm aqui fazer projeto de prefeitura e a gente indica a prefeitura de Realeza como padrão, modelo para seguir. Quem foi que projetou lá que você é da região? Quem projetou? Eu conheço, eu falei, eu conheço, cara. Ela falou, não, que foi você, sim, foi eu. Faz tempinho já. Tava começando. Tava projeto do começo. Projetinho aí, né? Sim. Algumas obras ainda a gente consegue, digamos, se orgulhar de dizer que projetou. Lógico, o tempo passa e elas precisam de mudança também, né? Sim. Por falar nisso, a nova prefeitura de Beltrão é projeto seu? Sim. E o que você destacaria desse projeto que eu acho que pouca gente conhece ainda, né, Dalci? Na o que verdade... que tem lá que vai chamar a atenção das pessoas? Na verdade, ela sim, a gente acaba fazendo um primeiro estudo e começa as questões técnicas a interferir, né? Aí você começa, primeiro estudo faz uma coisa... ela teria no início um vazado no meio, né? Mas daí foi eliminado, porque como é que eu vou interligar um lado ao outro, né? Daí tem que botar 2 conjuntos de escada, 2 conjuntos de elevador, então, e tinha uma cobertura assim por cima, então, bem meio tipo com 2 blocos com uma interligação em cima. Que vai ter projetado um heliponto em cima, não um heliporto, um heliponto, né? Descer com o helicóptero. E a metragem dela, né? Aí era prevista em torno de 13 mil e poucos metros, mas daí foi ampliado as partes da garagem em cima. Eu acredito que ela vai ficar com uns quase 15 mil metros quadrados de obra. Bem grande. Quanto hoje, você tem em mente quantos metros quadrados tem a prefeitura atual? A atual não chega a 4 mil, 3 mil e pouco. E essa nova? Vai chegar em torno de uns... Acredito que vai passar de 14 mil. Eu não tenho agora bem a metragem final, mas tinha na época, quando fechou o projeto, eu tinha 13.200 metros. Bem grande mesmo. É ali uma região que vai estar se transformando já, né? Com fórum, com o Ministério Público. Quando a prefeitura chegar também, vai criar um novo centro mesmo para a cidade, né? Sim. Uma transformação. É verdade. E Dalci, em termos de urbanismo, como que tu tem avaliado a cidade nesse momento? Chegada de novos binários, novos loteamentos, o que você tem, qual a sua opinião hoje sobre essa parte de urbanismo aqui na cidade hoje?
Olha, é lógico, muita coisa tem sido feita. Você já começa desde a questão de resolver os problemas das enchentes, que ainda a gente está numa... Nossa, na verdade, teria mais etapas a ser cumpridas, né? Mas são demoradas e caras, né? A questão do zoneamento, lógico, tem críticas, nem todo mundo aceita, né? Você colocar regras em cima do teu terreno, né? Tem coisas para melhorar na próxima revisão, né? E eu acho que hoje Beltrão tem que trabalhar no sistema viário. Um sistema viário preparado para o futuro, né? Porque essa história de dizer que não, todo mundo vai parar de andar de carro, vai andar de bicicleta, ou vai andar a pé, não. Quanto menor a cidade, mais as pessoas andam de carro, né? É impressionante, né? Mesmo que vai daqui ali na outra quadra, vai de carro, né? Questão de status, né? Então, o sistema viário vai preparar a cidade para os binários, é uma preparação, né? Para o sistema viário. Mas aí você tem que já contemplar vias mais rápidas, que você consiga sair de um lado ao outro da cidade sem ter que estar interrompendo em cada esquina, né? Não digo que isso encher de viaduto a cidade também, né? Sim. Você tem os contornos que estão, digamos assim, formando o anel viário, onde você começa a desviar um pouco. Hoje é mais fácil você sair daqui do centro e lá na saída para Dois Vizinhos pelo contorno noroeste já, né? É rápido. Pode ser mais comprido, mas é mais rápido. Sim. Do que você andar aqui pela cidade norte, né? E no plano diretor já estava previsto um outro contorno que seria agora o novo contorno norte, que é o ligando a saída lá do Verê a quem vai Itapejara. Já foi feito um traçado prévio. Essa vai ser a próxima busca, né? De fazer esse contorno. Que esse já seria preparado não só para um sistema viário, seria preparado como se fosse uma avenida para a cidade, para a expansão. E se a gente conseguisse aproveitar o canal do Lonqueador e transformar numa avenida, desde a entrada da cidade lá no São Cristóvão, até aqui embaixo, próximo aí do cemitério, né? Aproveitar. Lógico, para isso teria que você canalizar todo o canal, né, do Rio Lonqueador. Ou deixar ele pelo menos uma parte aberta e o resto fazer uma espécie de uma semi-cobertura, né? Isso que hoje não se aconselha cobrir os canais, né? Muitas cidades ou você transforma, nisso, ou você né? transforma todo ele um parque linear sem circulação de veículo do lado, ou você transforma ele numa avenida, né? Entende? Sim. Aí você tem o problema de como o cara vai acessar a sua casa, né? Meios tem, só deixar um calçadão que o cara vai entrando lá no meio. Então tem essas duas opções, né? Ou você volta como fez lá na como é que é, Coreia do Sul, né? Que desmancharam todo um elevado que tinha, que ele estava um rio canalizado embaixo, abriram tudo e transformaram aquilo lá, desviaram o elevado para um outro lugar, a avenida, e canalizaram e transformaram todo aquele rio num parque. Hoje virou um parque da cidade. Mas e o custo disso? Também é muito caro, né? Muito caro. Muito bem, muito bem. E agora, seu Érico? Tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem aqui sobre as premiações dele, né? Acho que podemos ir por esse caminho, né? Pois é. Que tem algumas aí, né, Dalci? Em todos esses anos de trabalho, o Dalci já recebeu muitas homenagens. Muitas, né? Qual que mais te orgulha, Dalci? Na verdade, a top das top é o título desse dano horário, né? Desse ano. E essa é a mais recente, né? Essa é recente, de março agora, né? Então, isso é uma coisa que eu jamais imaginaria que ia receber em minha vida, né? E parece que no dia do seu aniversário ainda. Né? Isso foi meio programado, já que era por ali, vamos marcar pro dia, virou meio moda em Beltrão fazer no dia. Começou com o Sérgio Galvão, né? Eu falei antes que o Dalci é praticamente um símbolo de Beltrão, né? Uma das pessoas referentes do município. Sim.
Mas aí tem um deslize aí. Teve um período que ele foi morar em Florianópolis. Aí você chega àquela situação que aconteceu comigo, né? Eu tinha 2 filhos que precisavam fazer cursos superiores, né? E aí não tínhamos aqui, né? Ou vai para fora, vai para Curitiba, vai para fora. E aí aquela ideia do apego aos filhos, família e tal. Então, já que tem que estudar fora, então vamos para... Vamos junto. Vamos junto, vamos para Florianópolis, que é mais... A cidade não é tão grande, né? Sim. E aí acabei tomando decisão, né? De ir para Florianópolis. Mas eu não aguentei muito lá, né? Fiquei 2 anos e voltei, né? 2 anos e deu. Um período curto aí. Os filhos ficaram, a família ficou e eu voltei, né? Sim. Muito bem, muito bem. Mas bem, acho que estamos chegando ao Eu final, acho que né? sim. Estamos chegando aí a gente costuma dizer, Dalci, que a gente chega na bundinha da cuca, né? Na última fatia. Eu já tô olhando pra cuca, não é de plástico isso aqui. Não, é tudo de verdade. É de verdade e fresquinha, inclusive. Aí eu fiquei encucado por que é cuca e cuca com salame, né? Imagina, o que é cuca? Eu achei até no início que era um programa, alguma coisa humorística, né? Daí comecei a relacionar com a identidade cultural aqui do Sudoeste, que seria o alemão, né? O polonês nem tanto, o alemão gosta muito de cuca, né? Sim. E o salame, que é coisa mais de italiano, Mas tem isso também. Alguma coisa disso, né? Tem. Isso explica também parte aí. Mas é a ideia também da simplicidade, né? Sim. De ser autêntico, né? De realmente não ser de ter conversas verdadeiras, né? E de simbolizar um pouco da nossa cidade e da nossa região, né? Sem esconder a nossa origem. Porque a nossa origem é muito essa aqui, é muito cuca com salame mesmo. É verdade. Isso aí. E falar em salame, a minha mãe também fazia cuca, né? Mas meu pai produzia muito salame, né? A gente tinha armazém de secos e molhados, né? Quem não conhece o mais novo, o que é armazém de secos e molhados? Que diabo que tem armazém de secos e molhados? Coisa molhada e coisa seca. Secos e molhados é aquele produto não perecível. O molhado era o produto perecível, digamos assim, né? E a loja lá do meu pai, dos meus tios, né, a família lá, ela tinha outra característica que outros não tinham em Beltrão, né? Ela produzia carne de porco, né? Ela vendia carne de porco, tinha um açougue atrás da loja. Então, segunda, quarta e sexta se matava porco e você produzia tudo que era de porco, desde a carne, e você fazia muito salame. Meu pai era o fabricante de salame do Sacol, que é a copa, né, que chama hoje, e do Codeguin, que é aquele que vem com a cartinagem do porco, né, cozido. Codeguinho, você não lembra o que é, né? Eu lembro do nome, mas eu não, tipo confesso que eu não lembro agora. Aí tinha o tal do queijo do porco. O queijo do porco era feito por uma tia minha. Mas o codeguinho ele fazia também, que era cozida na água. Ele ficava branco assim, com cartilagem, temperado com salsinha, cebolinha. É a mesma morcilha que fala? É uma morcilha, mas não é aquela... Ela era mais compacta e não era tão triturada assim. Você sentia aquela cartilagem ainda comigo, né? Era o codeguinho, cozido, né? E o salame. O salame é bem caprichado, viu? Sim. Bem caprichado. Eu ajudava ele às vezes ali, né? Então era um produtor de salame. Só não passava, ele deixava envelhecer, não era com a parafina aqui, né? E a copa, o sacol, ele colocava sempre no meio do... Porque é feito com lombo, né? Ele tirava um porco da parte da gordura do porco, assim, aquela que vem não é bem toucinho, é a parte do toucinho ali, né? E ele enrolava no meio, colocava canela, ramo de canela, cravo, sal, pimenta, daí enrolava, amarrava e deixava pendurado, envelhecendo. Daí o sacol, ou copa, não ficava seco, ressecado, né? Se às vezes tu compra uns, ele é muito ressecado, né? Sim. Aquele não, ele ficava mais úmido, mais macio, por causa dessa maneira que ele fazia, né? Essa estratégia aí. Olha aí, essa parte eu não sabia que
Você tinha esse conhecimento domínio aí gastronômico, também, né? Só você me colocar e produzir hoje, eu não sei mais. Já passou um tempo. Já passou dessa época. Isso aí. Mas então, mantendo aí a tradição da cultura, né? A gente tem a hora do brodo, então, que é uma das partes aí da finalização, que é o momento que a gente pede para o convidado indicar um profissional, indicar alguém que você confie no trabalho, né, Dalci? Quem que você indicaria para a gente? Pode ser mais de uma pessoa. Olha, é difícil a gente digamos assim, pode magoar alguém ou outro, mas teria uma pessoa que eu gostaria de indicar, mas ele é o único na cidade, né? Entende? Só tem um em cada cidade, né? Uma pessoa assim que eu admiro muito é o nosso prefeito, né? Esse é o Kleber, pelo trabalho dele. Eu sou um rapaz novo que tem uma digamos assim, muito inteligente e uma dedicação, um trabalho excelente, mas vamos falar agora, como ele é o único, então eu não posso falar muito, né? Não tem com quem não e o outro, que é a pessoa que digamos assim, depois dos nossos pais, você tem que ter alguém que cuida da gente, pelo menos da saúde, né? E uma pessoa que, digamos assim, me cobra muito, me puxa a orelha e tal, pra gente manter a linha, né? Me reclama quando a barriga cresce, me liga lá, olha, cara, faz mais de 6 meses tu não vem aqui fazer uma consulta, cadê os teus exames, não sei o quê. É o doutor Seu Polsky, né? Ao qual tenho muita admiração, né? Porque ele tem uma preocupação com a saúde da gente, né? E no mais, se for falar de alguém, posso magoar outros, então vamos ficar por aí. Tranquilo, tá ótimo. Ele não é o único, mas pelo menos é o que eu mais. É o que você mais confia aí, né? É isso aí. E médico é isso, é uma relação de confiança. Sim, mesmo. Médico da família que nesse dias, né? Isso mesmo. Vamos para a pergunta final, então, Vamos. que é aquela que também exige um certo esforço, né? Que é a questão do... Que conselho você daria, Dalci? Lá para o Dalci Salvati, de 17 anos de idade, se você pudesse visitar ele, encontrar ele. Olha, quem não gostaria de estar nos seus 17 anos de novo, né? Vida boa, sem preocupação nenhuma. Pouquíssimas responsabilidades. Aproveitando, escutando aos Beatles, né? Os rock and roll da época, né? Muito bom. Falar em Beatles, agora eu vou ter oportunidade, pelo menos não ver os Beatles, né? Mas vou ver o Paul McCartney, dia 13 de dezembro, né? Fiz questão, né? Minha esposa, vamos lá. Falei pro meu filho, compra os ingressos, nós vamos. Legal. Eles, como são mais novos, os dois, né? Estão indo para São Paulo para lá ver show, porque o pai também não pode fazer isso, né? É isso aí mesmo. É lógico, você tem que trabalhar, ter responsabilidade e tal, tem que aproveitar a vida, né? Mas eu acho assim que, em primeiro lugar, né? O jovem de hoje, muito cuidado com drogas, bebidas. Nosso tempo a gente conseguia lá nas festinhas que a gente fazia, reunir os amigos, comprar Coca-Cola e um rum, um gin, fazer o tal do Cuba Libre e tal. Mas era assim, não cerveja nem pensar. Cerveja era muito caro pra gente tomar na época. Hoje você vê aí jovens aí bêbados nas ruas, né? Lógico, ninguém proíbe da pessoa tomar um pouco, mas tem muito controle, né? Controle com o carro, principalmente, quem bebe se acidentam aí nas estradas, né? Sim. Entende? É muita preocupação, estudar. Não é só viver a vida, tem que viver a vida, tem que se divertir, mas é um divertimento sadio. Aproveitar essa fase jovem para aprender tudo que pode fazer, né? Tudo que pode aprender. Respeito muito aos pais, né? Que o jovem tem mania de se contrapor com o pai, acho que sabe tudo, acho que sabe mais da vida que os pais, né? E a juventude de hoje, ela é super informada, né? Entende? Hoje, se tu não sabe nada do digital lá, o teu filho já te chama de burro. Sim. Agora, se tu manda ele fazer uma coisa lá mais no prático, aí no manual, não no virtual, no manual, já não sabe fazer nada, né? Então, cada um tem o seu tempo. Como nós tivemos uma época diferente, então a gente teve sempre mais responsabilidade, né? Era para estudar, tinha que estudar, né?
Não tinha que estar se divertindo. Você vê muitos filhos de amigos aí, de conhecidos que vão estudar fora, mas vão estudar fora para se divertir. É. Eu digo assim, eles vão na universidade, mas eles ficam mais tempo no boteco em frente do que na universidade, né? Aí eles se formam em botecologia, né? São botecólogos, porque entendem tudo de boteco, mas não entendem nada da profissão. Se eu pudesse voltar atrás, eu não sei se faria alguma coisa diferente do que eu fiz, né? Entende? Talvez se divertir um pouquinho mais, né? Sim. Porque o fato de a gente ter que trabalhar, os tempos eram Tudo mais muito difíceis, cedo, né? né? Então você acabava ter pouco tempo para se passear, viajar um pouco mais. E a nossa profissão, ela exige muito, né? Então, dedicação e tempo. Então, mais ou menos isso aí que eu penso, né? Muito bem, muito bem. Isso aí, então, chegamos ao final de mais um episódio. Uma aula de história também, né? Uma aula de história, de arquitetura. Exatamente. Um privilégio para a gente contar com o Dalcy aqui. Mas eu que E, fico agradecido pelo convite aí, né? e Imagina. poder compartilhar os conhecimentos dele, né? A experiência dele, que realmente ele é uma referência de Beltrão, né? Ele é uma pessoa que está associada ao nome da cidade. Quando pensa em Francisco Beltrão, também lembra dele. Exatamente. Muito obrigado, Dalcy, Muito pela tua obrigado, Dalcy. presença. Muito Eu que obrigado. agradeço.